Olá pessoal, muito bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula sobre inequações de reta. Gente, esse assunto aqui tem gerado muitas dúvidas, inclusive alguns vídeos antigos meus sobre esse assunto têm batido recorde de visualizações exatamente pela dificuldade que os alunos têm em identificar a região que eles têm que colorir ou achurar quando se trata de uma inequação. Então fiquem comigo, garanto que ao final dessa aula você terá aprendido e vai conseguir inclusive ensinar aos seus colegas de como resolver equações desse tipo. Ok? Para quem não me conhece, meu nome é Ademar Oshiro, sou professor de matemática e física, engenheiro civil e pedagogo, e produzindo vídeos aqui para dar suporte aos meus alunos do Japão e principalmente alunos do Brasil. Se você estiver tendo o primeiro contato com esse canal hoje, não deixe de fazer sua inscrição e, se você gostar da aula, da didática, achar o tema relevante, recomendando aos seus amigos, porque esse canal ele é dedicado exclusivamente para tirar dúvidas. Ele não é um canal monetizado por conta disso, ok? Então vamos à nossa aula de hoje. Representar graficamente a inequação 3x menos 2y menos 6 menor ou igual a zero. Pessoal, eu vou fazer um tutorial de forma que vocês não vão errar nenhum exercício desse tipo. Então vamos lá, ó. Primeiro você copia 3x menos 2y menos 6. Ao invés de colocar essa desigualdade, você vai colocar a igualdade zero, igual a zero. Mas por quê? Porque eu quero só definir as coordenadas de dois pontos que formam essa reta aqui. Bom, agora próximo passo. Passa o termo independente, no caso aqui é o menos 6, para o outro lado. Então vai ficar 3x menos 2y igual a 6. Feito isso, agora você vai montar nossa tabela, de onde nós vamos formar dois pontos que formam exatamente a nossa reta. Você vai atribuir dois valores, gente. Um valor 0 para o x e um valor 0 para o y. Bom, o que acontece se eu atribuir valor 0 para o x? Então, vamos para x igual a 0. O que vai acontecer nessa equação? Substituir ali na equação. Vai ficar 3 vezes 0 menos 2y igual a 6. Ora, 3 vezes 0 vai dar 0. Então, 0 menos 2y vai sobrar aqui menos 2y igual a 6. Só que a minha incógnita y não pode ficar negativo. Então, vamos deixá-la positiva. Então, menos 1. Não que seja impossível, tá, gente? É só para facilitar mesmo. Então, menos 1 vezes menos 2y fica 2y positivo. Só que o 6 vezes menos 1 dá menos 6. O 2 multiplicando vai para lá dividindo y igual a menos 6 dividido por 2. Ora, negativo com positivo vai dar um negativo, 6 dividido por 2 dá 3. Então, quando o x vale 0, o y vale menos 3. Agora você vai atribuir 0 para o y. Então, para y igual a 0, você vai substituir no lugar do y 0. Então, vai ficar 3x menos 2 vezes 0 é igual a 6. Bom, 2 vezes 0 vai dar 0, então isso aqui morre. Então vai ficar 3x igual a 6. Logo, x igual a 6. O 3 vai para lá dividindo. 6 dividido por 3 vai dar 2. Então, o x é igual a 2. Então, quando o y é 0, o x vale 2. Bom, pessoal, agora sim eu tenho coordenadas de dois pontos. Eu vou montar a reta em função desses dois pontos aqui agora. E depois fazer graficamente, resolver essa equação. E você vai ver que tranquilidade que é fazer isso daí. Bem, então aqui está o nosso aplicativo GeoGebra, cujo aplicativo eu recomendo a todos os meus alunos que baixem esse aplicativo no seu celular ou no seu notebook, porque além de ser gratuito, ele te ajuda muito, principalmente quando o exercício envolve gráficos. Tá? Então fica a dica aí para vocês. Bem, como eu tenho agora os pontos, vamos marcar os dois pontos aqui.
Quando x vale 0, o y vale menos 3. Então, quando x vale 0, o y vale menos 3, que é aqui. E quando x vale 2, o y vale 0, que é aqui. Pronto, está aqui os dois pontos definem a reta. Bom, agora vamos só ligar esses dois pontos e a gente faz a reta, ok? Então a reta está aqui. Agora, um detalhe muito importante, gente. Percebam que aqui eu coloquei a reta com a linha cheia. Por quê? Porque esse sinal de menor ou igual tem tudo a ver com isso daí. Quando diz que é menor ou igual, significa que todos os pontos dessa reta estão inclusos na solução dessa equação. Entenderam? Porque se fosse só menor do que 0, ao invés de você fazer essa linha cheia, ia fazer uma linha pontilhada. Entenderam, pessoal? Então esse conceito é muito importante. Sinal de desigualdade, onde o sinal de igual está incluso, linha cheia. Se for só apenas menor ou só maior, você vai pontilhar essa reta aqui, ou seja, os pontos dessa reta não fazem parte da solução. Beleza? Então vamos lá. Agora, seguinte ponto. Essa é a cerejinha do bolo da nossa aula de hoje. Se você guardar isso aqui, você não vai errar mais nenhuma inequação. Olha só, você vai fazer o seguinte, você vai substituir no lugar do x o 0 e no lugar do y 0. Se a inequação for verdadeira para esses valores, significa que o lado que você vai colorir é o lado onde está o 0, 0. Entenderam? Ah, não entenderam? Então vamos lá. Ó. Se o x vale 0, vai ficar 3 vezes 0, vai dar 0. 2y, o y é 0. Também vai dar 0. Sobrou quem? Sobrou o menos 6. O menos 6 menor ou igual a 0. Isso é falso ou é verdadeiro? É verdadeiro, porque o menos 6 é menor que 0, não é isso? Então significa que esse ponto 0, 0 pertence à região que é válida, que é a região que eu quero escolher. Aí você vai colorir a região onde está o 0, 0, que é exatamente aqui. Então, no seu caderno, na sua prova, você pode colorir ou você pode fazer algumas achuras aqui. Mas é isso aqui que vai representar. Vamos supor, só para esclarecer, gente, se ao invés de menor ou igual fosse maior do que 0. Bom, se fosse maior do que 0, primeiro, essa linha ia ser pontilhada ou tracejada. Só que depois que você substituísse o 0 e o 0 aqui, ia ficar menos 6 maior do que 0. O que é um absurdo, é falso. Ora, então, se é falso, significa que o ponto 0, 0 não pertenceria à região que você vai escolher. Entendeu? Então, quando a sentença fica falsa, você coloca sempre no lado oposto do ponto 0, 0. Fechou aí? Entenderam? Feito isso, vamos então agora partir para a questão 2, que nós vamos reforçar ainda mais esse conceito aqui. Vamos partir agora para a nossa questão 2. Bom, chegamos aqui na nossa questão 2, caiu na PUC, diz: o semiplano achurado é o conjunto dos pontos x e y tais que... Aí nós temos essas alternativas aqui. Agora, pessoal, veja bem. Lembrando do exercício anterior, para eu saber se o gráfico está correto ou não, ou quero determinar o gráfico, basta fazer o quê? Substituir o 0 no lugar do x e o 0 no lugar do y. Vamos ver aqui a primeira opção A. Se eu colocar 0 aqui e 0 aqui, vai ficar 0 maior ou igual a 2 vezes 0 vai dar 0. 0 menos 2. Bom, essa sentença é verdadeira? 0 maior ou igual a menos 2 é verdadeira? É verdadeira. Só que, vamos analisar agora a alternativa B. Para x igual a 0, vai ficar 0 maior ou igual menos 2y, então vai ficar menos 2 vezes 0, menos 2. Bom, aqui vai resultar em 0 maior ou igual a menos 2, porque aqui é 0. Então também é verdadeira. Opa, agora complicou. Vamos para a alternativa C. A alternativa C diz o seguinte: se eu substituir o 0, vai ficar 0 menor ou igual 2 vezes 0, sempre substituindo 0 nos dois termos, tá? No x e no y.
mais 2. Bom, aqui vai resultar que aqui vai virar 0, então ficou 0 menor ou igual a 2 positivo. Também é verdade. Também é verdade. Já temos 3 alternativas verdadeiras. Está complicado. D, alternativa D. Se eu colocar y igual a 0 aqui, menor ou igual, o x vale 0, então ficou x menor ou igual a 2. Correto? É correto, é verdadeiro também. E aqui, vamos lá? O E vai ficar y, que é 0, maior ou igual, x sobre 2, 0 sobre 2 vai dar 0, 0 mais 1. 0 é maior ou igual a 1? Não, esse aqui é falso. Então, eu já eliminaria de cara, isso aqui é falso. Já eliminaria a alternativa E. Mas como é que você vai chutar que eu tenho 4 verdadeiras aqui? Bom, então agora, gente, para você verificar qual é a verdadeira, você tem que calcular a equação dessa reta aqui. Porque uma dessas aqui que é a verdadeira. Mas do jeito que está aqui eu não sei. Primeiro, eu quero que vocês deem uma revisada em como é que eu consigo definir a equação de uma reta dado 2 pontos como eu tenho aqui. Observe que aqui eu tenho esse ponto aqui, vamos chamar de ponto A e ponto B, para facilitar aqui, tá? Você percebe que as coordenadas do nosso ponto A aqui, quanto que vale o x nesse caso? O x vale menos 2. E quanto vale o y? O y vale 0. Gente, por mais simples que possa parecer, tem alunos que têm dificuldade em saber. Ah, professor, mas por que é 0? O menos 2 está aqui, não está? Onde é que está o parzinho no eixo y? Se você projetar esse ponto no eixo y, vai cair exatamente no 0. Por isso que é 0 aqui. Ah, se tivesse um ponto aqui em cima qualquer, acima do 2, tá? O x seria 2. E o y seria onde ele caísse aqui no eixo y. Diferente de 0, claro. Entenderam? Tá? Então, quando ele está assim, o y é 0. Assim como o nosso ponto B, quanto que vale o x no ponto B? Olha aqui, ó. O x vale 0, porque ele está aqui, ó. Projeta esse ponto no eixo x, vai cair exatamente no 0. Então, o x vale 0 e o y, sim, o y vale 1. Gente, agora é o seguinte. Quando você tem 2 pontos definidos com as coordenadas conhecidas, para você fazer a equação da reta, existem vários caminhos, mas o caminho que eu recomendo é esse aqui, utilizando determinantes, que é o seguinte, ó. A determinante D aqui, no caso, você vai montar, você vai colocar aqui em cima as variáveis x, y e 1, sempre 1 aqui. E aqui você vai encher as coordenadas menos 2, 0, e o final você preenche com 1. Depois 0, 1 e 1. Ou seja, essa terceira coluna sempre unitária, tá? Todas com 1. E aqui você copia normalmente x do A e o x do B, o y do A e o y do B normal. Bom, e como é que você resolve o determinante? Eu acho que a maioria já sabe, principalmente pelo método de Sarrus ou Sarri, como diz, né? O método de Sarri diz que você vai copiar a matriz que vai originar essa determinante e copia as duas colunas aqui. Então, x menos 2 e 0, as duas primeiras colunas, tá? O y, 0 e 1. E você vai resolver agora partindo das diagonais principais, aquela diagonal que cai da esquerda para a direita. Então, o primeiro trio seria esse, o segundo trio esse daqui, e o terceiro trio seria esses 3 aqui. Bom, pessoal, toda vez que eu vou resolver determinante por Sarri, eu faço o seguinte, eu coloco parênteses para não ter a menor possibilidade de erro. Faz isso aqui, ó. Parênteses e parênteses. Você não vai errar no sinal. Por quê? Ó, x vezes 0 vai dar 0, vezes 1 vai dar 0. Então aqui vai ser 0. Y vezes 1 dá y vezes 0 também vai dar 0. E aqui, 1 vezes menos 2 dá menos 2. Menos 2 vezes 1 vai dar menos 2. Agora, próxima etapa. Você vai pegar as diagonais secundárias. Então isso aqui. Bom, y vezes menos 2 dá menos 2. Vezes 1 dá menos 2y. Aqui, x vezes 1 dá x, vezes 1 dá x, mais x. E o terceiro trio, 1 vezes 0 dá 0, então vai dar mais 0 aqui. Bom, resolve aqui dentro, vai dar menos 2, então aqui vai dar menos 2. Agora, cuidado, ó, menos com menos vai dar mais 2y. Menos vezes mais x dá menos x. Só, né? Porque o 0 não precisa.
igual a zero. Então, arrumando isso aqui, vamos colocar em ordem, vai ficar menos x mais 2y menos 2 igual a zero. Então, essa aqui é a minha equação verdadeira. Mas, se eu multiplicar todo mundo aqui por menos 1, eu posso fazer isso, tá? Se eu multiplicar todos os termos, vai ficar menos com menos vai dar mais com menos dá menos 2y, menos 2 com menos 1 vai dar mais 2 igual a zero. Essa equação é a mesma, porque menos 1 vezes 0 também vai dar 0. Então, se eu multiplicar todos os termos por um único número, não estou alterando. Então, essas duas expressões representam a minha equação verdadeira, que é essa daqui. Agora, como é que eu sei qual que é verdadeira? Bom, a E já excluí, não vai ser a E. Vamos desmembrar a alternativa A. Vamos tirar esse sinal de desigualdade. Coloque o sinal de igualdade. X igual a 2y menos 2. E vamos passar todo mundo para o outro lado. X menos 2y menos mais 2 igual a zero. Ficou igual? Olha, ficou igualzinho essa equação aqui de baixo. Agora vamos copiar essa na equação A. Como é que ela está? Se eu passar os dois para lá, os dois termos, vai voltar a ser esse aqui. No sinal de igual, eu vou colocar o mesmo sinal que está lá na alternativa. Como é que está? Está assim, x maior ou igual a 2y menos 2. E lembra que nós já tínhamos feito aquela tentativa aqui, ó, logo no comecinho. Se você atribuir valores 0 para o x e 0 para o y, a sentença se torna verdadeira. Ora, como a equação aqui também é verdadeira, então a alternativa A é a alternativa correta. Você já pode cravar que esse valor está correto. E observe uma coisa, olha, se você colocando o 0 para o x e 0 para o y, a sentença se tornou verdadeira, então significa que o ponto 00 pertence à região que eu quero escolher. E olha que ele está aqui, ó, ponto 00 está aqui. E ele pertence à região, beleza? Mas e as outras alternativas? Vamos fazer aqui a alternativa B. Como é que ficaria a alternativa B? Se eu tirar o sinal de desigualdade, vai ficar x igual a menos 2y menos 2. Passando todo mundo para lá, vai ficar x mais 2y mais 2 igual a zero. Não tem nenhuma expressão aqui daquela equação de reta verdadeira, não bate. Então, o B também não é. O C, vamos fazer a mesma coisa. C é x igual a 2y mais 2. Passando para cá, vai ficar x menos 2y menos 2 igual a zero. Também não vai bater aqui, ó, tá? Não bateu. Então, o C também não é. E a D, a alternativa D, é a mesma coisa, ó. Y menos x, passando já direto, tá? Menos 2 igual a zero. Também não tem nenhum com esse resultado. Então, aí a gente já sabia, porque a desigualdade não bate. Então, a alternativa correta realmente é a A. Pessoal, entenderam? Se ainda assim, se você tiver ficado com alguma dúvida, não deixe de escrever nos comentários ou pode me enviar sua dúvida em inbox, que eu vou ter o maior prazer em atender e tirar sua dúvida. Beleza? Por hoje é só. Eu deixo aqui um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, gente. Tchau!